Bem, pessoal, então retornando nossas aulas de dinâmica da rotação, a gente já mostrou como é que se calcula o torque, agora eu vou mostrar algumas definições que são utilizadas a respeito do torque, né? O vetor torque, né, definido como sendo o produto vetorial R vetor F, aponta na direção ao longo do eixo do parafuso, perpendicular tanto a R quanto a F. A gente sabe do produto vetorial, quando você tem um produto vetorial, definição de produto vetorial, o torque, no caso, é perpendicular tanto a R quanto a F, né? Então, a direção do torque vai ser definida com a regra dos dedos da mão direita se encurvam na direção da rotação que o torque tende a causar. Então, no caso aqui, se você bota uma chave, tá certo? E aplica uma força para fora da página, né? A rotação do parafuso vai ser no sentido anti-horário, né? E um torque que vai ser produzido, se você usar a regra da mão direita, né? Tá aqui a regra da mão direita, os dedos apontando na direção da rotação e o dedo polegar aponta na direção do torque. Então, um torque positivo, no caso aqui, definindo o eixo para cima como sendo positivo e para baixo negativo, o torque positivo produz uma rotação no sentido anti-horário, né? Se você apontar os dedos de sua mão direita na direção de R e a seguir encurvá-lo na direção de F, seu polegar estendido apontará na direção de F, né? De tal. Então, se você fizer para fora da página e o R e fizer R vetor F, você vai ver que o produto vetorial vai dar na direção que o tal está exposto aqui pela regra da mão direita. Agora, no caso, se você roda no sentido horário, né? Tá certo? Que é esse caso aqui, você usar a regra da mão direita, né? Rodando os dedos apontando na direção do parafuso, da rotação do parafuso, o dedo polegar vai apontar para baixo, ou seja, um torque negativo produz uma rotação no sentido horário. Tá certo? Então, isso aqui é uma convenção que é utilizada, inclusive nas roscas de parafuso e tudo, né? Se você gira o parafuso numa direção horária, ele acosta, ele entra. Se você gira o parafuso no sentido horário, ele afrouxa, ele sai. Então, isso, até as roscas são definidas dessa forma, tá certo? Então, é a definição da direção do torque em função da regra da mão direita e também em função da definição do produto vetorial, né? Se você não quiser usar essa regra da rotação para definir o torque, você vai direto no produto vetorial e você encontra qual é a direção do torque, tá certo? Então, o resumo aqui é que torque positivo produz rotação no sentido anti-horário e torque negativo produz rotação no sentido horário. Aí um exemplo de aplicação disso, né? Um bombeiro hidráulico é incapaz de afrouxar a conexão de um tubo, encaixa um pedaço de tubo, alavanca, né? Tá aqui, ele aumentou a distância de atuação da força, né? Que é o princípio da alavanca. Ele encaixa um pedaço de tubo sobre a haste da chave de grife. A seguir, ele usa seu peso todo, 900 N, ficando em pé na extremidade da alavanca. A distância entre o centro da conexão e o ponto onde o peso atua é 0,8, né? Tá aqui, metros. E o eixo da alavanca faz um ângulo de 19 graus com a horizontal. Calcule o modo, a direção, o sentido do torque que ele aplica em torno do centro de conexão. Então, aqui é o desenho do problema. Aqui são as forças atuando no problema, né? O cara aplica uma força de 900 N nessa direção. Essa força vão ter duas componentes. Uma componente dela é radial e a outra componente é tangencial, tá certo? Essa componente é que realiza torque, essa aqui não realiza torque. Por quê? Porque ela está atuando ao longo da linha da força que passa do eixo, que passa no eixo, tá certo? O ponto onde a força atua é esse. O ângulo φ entre a linha de ação da força e a direção é 109, né? Tá certo? Você tem 90 aqui, tem 19 aqui, tem 71 aqui, então para 180, né, é 109, né? Tá certo? Esse é o ângulo que ele atua com a horizontal. O torque é para fora da página, certo? A força tem 900 N, o L está aqui, vetor posição do ponto onde atua é R igual a 0,8. Ponto onde o eixo de rotação faz interseção com o plano da página, que o eixo vai girar aqui, o braço alavanca, distância perpendicular ao eixo de rotação e a linha da ação da força. Então, esses são os dados do problema, agora a gente só tem que utilizar esses dados, né? Então,
fazendo torque igual a R vetorial F, decomposição da força, eu posso fazer que o módulo desse torque é o módulo de R, o módulo de F vezes o seno de φ. Então, eu já encontro que o módulo do torque, né, que é 0,8 vezes o módulo da força vezes o seno do ângulo entre o R e a força, que é 109 graus, né? Então, dá o torque de 680 Newton por metro. Utilizando a equação do braço de alavanca, né, que é o L, que seria a distância da U, né? Então, FL, né, F, a força vezes L. Aí o L é a projeção de R na direção aqui, né? É o R seno de alfa, né? Tá certo? Onde alfa é esse ângulo de 71 graus, né? Então dá 900 newton vezes 0,8 vezes o seno de 71 graus, que também dá 680 newton por metro. Ou seja, a gente tinha mostrado aqueles 3 métodos lá de calcular, que eu usei 2, né? O terceiro seria você fazer direto pelo R, escrever o R como sendo xi, yj, a força também como F radial e F tangencial, fazer o produto vetorial e encontrar o resultado final, tá certo? Aí aqui pela regra da mão direita, né, R vetor F, né, você vê que o torque é saindo da página, né, para fora da página, conforme o exemplo mostra. Agora nós vamos fazer uma pequena análise de torque e aceleração angular de um corpo rígido. Então, imagine que aqui é um corpo rígido, certo? E que você está olhando para uma massa, uma constituinte desse corpo, que eu vou chamar de M1, tá certo? E aí nós vamos ver esse corpo girando em torno do eixo de rotação, que é o eixo Z, tá certo? E aqui é a trajetória de uma partícula enquanto o corpo gira, né? Esse corpo é composto de várias massas, né? M1, M2, aí eu estou olhando para um elemento de massa que compõe esse corpo rígido, né? Componente da força ao longo do eixo de rotação, né? Eu tenho uma força atuando, né? F1 tangencial, F1 radial e F1 na direção do eixo Z. Somente a componente da força tangencial produz um torque. Por quê? A radial não produz torque. Essa força na direção Z não produz torque, porque ela está perpendicular ao eixo, está paralela ao eixo de rotação. Essa aqui, radial, está ao longo do eixo de rotação, tá certo? Então, a força F1 atuando sobre uma partícula do corpo, somente a componente tangencial da força realiza torque sobre o corpo e pode afetar a rotação do corpo, né? Aí, aqui a força F1 com as 3 componentes, a radial, tangencial e a que aponta na direção G, né? A tangencial é M1 vezes a aceleração a 1 tangencial, que é igual a M1 R1 alfa, né? Onde R1 alfa é a aceleração tangencial. O torque que essa força gera na direção Z é F1 vezes R1, módulo de um vezes módulo de outro, vezes o seno do ângulo entre eles, que é 90, então aqui já está embutido seno de 91. M1 R1 alfa, que é o valor da força, tá certo? Vezes R1. Isso aqui dá M1 R1 ao quadrado alfa Z. Aplicando, supondo que o corpo é cheio de partículas de massa, então aplicando para todas as massas, isso aqui vira um somatório de M1 RI ao quadrado ao Z. Ou seja, isso aqui é exatamente a definição do momento de inércia de partículas girando em torno de um centro, de um eixo, tá certo? Então, em outras palavras, o somatório dos torques, dos vários torques, das várias forças que atuam, é exatamente I alfa Z. Ou seja, a gente definiu agora a segunda lei para a rotação, né? Que o somatório dos torques, das forças ou torques relacionados à rotação, é igual ao momento de inércia de um corpo vezes a sua aceleração angular. Assim como a gente tinha a segunda lei da translação, com o somatório das forças igual a massa vezes a aceleração. Tá certo? Então, agora, quando a gente for tratar rotação de corpos, a gente aplica a segunda lei da rotação. Quando a gente for tratar translação de corpos, a gente aplica a segunda lei da translação. Aqui é um exemplo, vou ter esse exemplo bem interessante, que é o exemplo de uma catapulta, né, que é bastante utilizada, era bastante utilizada no passado para arremessar corpos, né? Então você tem toda uma engenharia, né, montada utilizando dinâmica da rotação, ou seja, esse peso
Atuando aqui, aplica uma força que aplica um torque nesse eixo, e esse torque faz com que essa alavanca gire, por conta do braço de alavanca, arremessa esse corpo a uma distância muito grande, né? Então, de fórmula a segunda lei de Newton para a rotação de um corpo rígido, a gente tem a segunda lei de Newton, parecido com a da translação, agora aplicado para a rotação, né? O torque resultante sobre um corpo rígido em torno do eixo Z. Aqui no caso, você tem que somar todas as forças que produzem torque com relação a um eixo específico, no caso aqui o eixo Z. O momento de inércia do corpo rígido em torno do eixo Z, lembre-se que o momento de inércia depende do eixo que você escolheu, tá certo? Então você tem que calcular o momento de inércia com relação ao eixo que você está calculando os torques, né? E ao fazer a aceleração angular do corpo rígido em torno do eixo Z, tá certo? Então eu vou finalizar aqui com a obtenção da segunda lei de Newton para a rotação, e nas próximas aulas nós faremos aplicações dessa segunda lei de Newton.